Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, meu nome é Lohane Melanie Faustino, podem me chamar de Lô, eu sou estudante de psicologia e esse é mais um episódio do meu podcast Ressignificando. Bom, gente, muito obrigada por você estar aqui. Já de início eu te agradeço. Me apresentei ali brevemente, para quem não conhece, tá ouvindo talvez pela primeira vez. Esse então é um podcast onde a gente fala sobre diversos temas, sobre a vida, sobre psicologia. E hoje a gente veio falar do tema que é o oposto à vida, que é a morte. Como vocês viram aí então, né, o título sobre a morte, eu sei que é um tema bem delicado, porque a gente sabe que nem todo mundo, praticamente quase todo mundo talvez, se não for muito generalista falar assim, mas as pessoas não gostam, né, de falar sobre a morte, porque a morte realmente é uma coisa que a gente não quer. Por mais que às vezes a gente possa lidar ali com momentos difíceis, onde a gente pensa que só quer sumir e tudo mais, nós meio que assim, nascemos já com a essência de vontade de viver. Então, bom, a gente vai falar um pouquinho então sobre esse tema, que é um dos temas mais profundos e universais, né, da experiência humana, então a morte. Embora, gente, seja um tópico aqui que é muitas vezes evitado, como eu falei, a morte é uma parte que é inevitável da nossa vida. Então, refletir sobre ela pode ajudar a gente a encontrar mais significado e até propósito, né, na nossa existência. Então, quero explorar aqui com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, falar sobre a morte e, junto com isso, realizar algumas reflexões mesmo sobre a nossa vida. A morte é um dos poucos eventos ali que todos nós, inevitavelmente, né, vamos enfrentar. Entanto, a gente não gosta de falar, como eu disse, a gente não gosta de pensar sobre isso, mas, assim, na psicologia, por exemplo, a morte não é apenas o fim da vida. Ela é uma oportunidade ali pra gente refletir sobre o sentido da nossa existência. O que o nosso confronto com a nossa finitude revela sobre quem somos. Quando a gente para pra pensar na morte, o que isso traz pra você? O que isso revela pra você? Eu trouxe até aqui dois famosos na psicologia, um deles sendo Jung, que é da psicologia analítica, e ele fala sobre como a morte é uma parte natural do processo de individuação, ou seja, um processo que é natural ali da vida do indivíduo. Já o Viktor Frankl, que é da existencialista, da psicologia existencialista, ele lembra que a consciência da morte, ela pode dar mais propósito e profundidade às nossas vidas. Então, o que acontece? Ao reconhecer a finitude, a gente acaba por valorizar mais o presente e o que realmente importa. E é exatamente o que eu quero falar com vocês hoje. A morte é um processo que a gente não quer viver, é um processo que a gente não quer que as pessoas ao nosso redor passem por isso, porque daí vem o luto, que eu quero trazer até mesmo em um outro episódio aqui do podcast. Mas a gente tem medo da morte, com certeza. Lidar com a morte, seja a nossa, pensar na nossa morte ou a perda de alguém, é uma coisa dolorosa, mas ela também pode ser transformadora. Então a gente pode tentar acolher a morte até mesmo como uma professora silenciosa que nos guia a viver de maneira mais plena, a gente viver de forma assim mais proveitosa. Essas duas perspectivas sobre esses dois estudiosos da psicologia me fazem refletir sobre como a morte ela pode ser vista assim de uma forma diferente, como um impulso mesmo ali pra gente viver a nossa vida de forma mais plena, de forma mais proveitosa, de forma mais feliz. Até mesmo tava lendo um livro, inclusive, de uma médica chamada Ana Cláudia Quintana Arantes. O nome desse livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E quando você vê esse nome, talvez você se espante, fale, como assim? A morte é um dia que vale a pena viver? A primeira reação do ser humano é referente à morte. Pensar que é algo ruim, que não é isso que a gente quer, que é algo perigoso, que é algo negativo. E é realmente essa perspectiva que a gente tem, porque, como eu falei, a gente vem ao mundo com a necessidade, com a sede de vida. A gente não quer morrer, a gente não quer que a morte chegue. Pra mim, a morte é um assunto, sabe, de terapia mesmo pra mim. Então é um assunto que me deixa aflita, que mexe muito comigo. E é como eu falei, acho que pra quase todo mundo, a gente não quer falar sobre isso, imaginar a possibilidade disso acontecer, mesmo sendo a certeza que a gente tem na nossa vida. Mas, gente, sério, um dos melhores livros que eu li na minha vida, sem sombras de dúvida, e recomendo a todo mundo que leia, porque eu acho que ele faz a gente refletir sobre vários aspectos que envolvem a morte, desde o luto, as perdas diárias, as perdas significativas que a gente tem diariamente, durante nossa vida toda, e também sobre a morte em si, seja ela
sobre a nossa morte ou sobre a morte do outro. Então, assim, recomendo forte pra vocês esse livro. Inclusive, queria trazer aqui pra vocês uma parte do livro que eu quero ler aqui, compartilhar com vocês, que fala assim: quem diz ter medo da morte deveria ter um medo mais responsável. Quem sabe poderíamos dizer que deveriam ter respeito por ela. O medo não salva ninguém do fim, e coragem também não. Mas o respeito pela morte traz equilíbrio e harmonia nas escolhas. Não traz imortalidade física, mas possibilita a experiência consciente de uma vida que vale a pena ser vivida. Mesmo que tenha sofrimentos aliviados, tristezas superadas por alegrias, tempo de beber para celebrar, de fumar para refletir, de trabalhar para realizar-se. Mas tudo na medida boa, na medida leve. Podemos tentar acreditar que enganamos a morte, mas somos ignorantes demais para tal feito. Não morremos somente no dia da nossa morte. Morremos a cada dia que vivemos consciente ou não de estarmos vivos. Mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência. Morremos antes da morte quando nos abandonarmos. Morremos depois da morte quando nos esquecerem. Então, assim, gente, o que essa parte do livro me traz é também sobre essa reflexão de a gente, às vezes, se preocupar tanto com a morte. Me faz pensamento sobre como é importante também a gente refletir sobre a morte para que a gente viva, né, uma vida de forma bem aproveitada. Porque, às vezes, a gente acaba deixando tantas coisas ocuparem nosso tempo. E aí entra também essa questão do tempo, que sabe o que você faz com o seu tempo, como você dirige o seu tempo. Então, assim, eu acredito que ter essa consciência sobre a morte nos ajuda mesmo a ter esse impulso mesmo que eu falei ali no início, pra gente viver mais, pra gente aproveitar a nossa vida e reconhecer o quão valiosa ela é. Então, isso foi uma das coisas que eu mais quis trazer aqui pra vocês, esse tema, porque eu acho que enxergar a morte dessa forma, que é a forma que eu acho que a gente deve enxergar, torna tudo mais leve. Então tem uma frase até nesse livro que ela também fala, que é sobre assim: se você não viver uma vida que vale a pena, você também vai viver uma morte que não vale a pena. É claro que vai ser um assunto triste, é claro que estar em uma situação de vulnerabilidade próxima à morte não é legal, não é agradável pra ninguém. Mas quando a gente vive uma vida que vale a pena, aproveita cada instante que a gente pode aproveitar da nossa vida, vai em busca das coisas que a gente quer realizar, aproveita as pessoas e as relações que tem na nossa vida, no presente. Então, isso faz com que a nossa vida seja super significativa, a ponto de quando você estiver no momento que talvez seja perto do fim, você consiga olhar pra trás e relembrar que você viveu muita coisa boa, que você aprendeu muita coisa. Então, quando a gente tem, né, essa sensação de que a gente viveu a vida mesmo da melhor forma ali que a gente poderia ter vivido, que é uma coisa que a gente pode aplicar em tudo que a gente faz, nas relações. Vou viver essa relação da melhor forma possível. E se ela acabar, leve pra você as coisas boas, as vivências, os aprendizados, as coisas boas. Porque a gente às vezes tem o costume, né, de pegar tudo como coisa negativa, de terminou e se mergulhar nessa perda, nesse luto ali, na morte dessa relação, e acabar esquecendo as coisas boas, as coisas que a gente pode levar como positivas na nossa vida, e simplesmente se afogar nessa infelicidade, nessa tristeza do fim de algo. Então, isso vale mesmo pra nossa vida. O que eu quis trazer pra vocês mais, assim, resumidamente, é sobre isso, sobre você ter medo de falar sobre a morte, de saber sobre a morte, porque é um processo que a gente tem certeza que vai acontecer, e é um processo que, tendo conscientização, você talvez aproveite mais a sua vida, como é o que a gente quer fazer, mas a gente deixa outros fatores às vezes atrapalhar, incluindo a morte. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. É um assunto, assim, delicado pra todos nós, tenho certeza, pra mim também. Então, ter estudado um pouco mais sobre, lido o livro e tudo isso, pra mim foi transformador e me trouxe muitas perspectivas diferentes. Então, quis compartilhar um pouco disso com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, segue aqui o podcast, avalia, manda pros seus amigos, mande pras pessoas do seu convívio. Então, se você não assistiu outros episódios, tem outros episódios aqui, assista. Qualquer coisa também, me mantenho à disposição para conversar com vocês sobre esse e outros temas. Vou trazer muita coisa aqui ainda para vocês. Eu sempre tô buscando estudar, conhecer novos temas, novas coisas que eu acho interessante de compartilhar. E vou estar trazendo aqui para vocês sempre que possível. Bom, gente, uma excelente semana para vocês. Um beijão e até o próximo episódio de Ressignificando.